Olá, seja bem-vindo à segunda parte da nossa série sobre Laurence Bonjour e o fundacionalismo. Nós estamos tratando aqui de um artigo escrito por Bonjour sobre a dialética do fundacionalismo e do coerentismo. Na aula passada, a primeira parte desta série, nós vimos que Bonjour já foi um coerentista, então ele é um convertido para o fundacionalismo e por isso até ele não é muito simpático com o coerentismo nesse texto. Talvez devamos até tomar um certo cuidado, porque nós sabemos que os ex-convictos tendem a ser bastante críticos da teoria que eles abandonaram, talvez mais do que alguém que nunca tenha abraçado essa mesma teoria. Nós vemos na terceira parte, na terceira seção do artigo do Bonjour, que ele fala até em uma manobra coerentista, o que soa um tanto pejorativo. Mas vejamos qual é então a crítica ou quais são as críticas de Bonjour apresentadas aqui ao coerentismo, lembrando que ele acredita que não existe nenhuma boa razão, nenhum bom argumento positivo para a adesão ao coerentismo. Ele acha que a única razão de alguém aderir ao coerentismo é acreditar no fracasso, na impossibilidade do fundacionalismo. Quer dizer, haveria aqui justamente uma dialética, por isso, entre essas duas teorias. Quando você foge do fundacionalismo, seria por essa razão que você cairia nos braços do coerentismo e por nenhum outro motivo. Então, o primeiro ponto da manobra coerentista, segundo Bonjour, é o seguinte: paradoxalmente, segundo ele, o coerentismo implica a exigência de um estímulo do mundo exterior ao sistema de crenças. Ou seja, para que o coerentismo não seja uma teoria completamente idealista, uma teoria completamente separada do mundo exterior, de alguma maneira o coerentismo teria que aceitar um input, digamos assim, um contato, uma afecção, se quisermos usar uma terminologia mais moderna, proveniente do mundo externo. E isso já seria uma dificuldade para o coerentismo, que parece ser uma teoria em que toda justificação teria que ser inerente ao sistema de crenças do sujeito. Passando um pouquinho adiante, o Bonjour coloca uma outra razão contra qualquer plausibilidade inicial do coerentismo, nos dizendo que parece possível inventar indefinidamente muitos sistemas de crenças alternativos de uma forma puramente arbitrária e ainda assim fazer cada um deles ser inteiramente coerente. Bom, talvez isso não seja assim tão fácil quanto pode parecer à primeira vista. É claro que se a única coisa que se requer para que um sistema seja considerado uma boa maneira de justificar as suas crenças integrantes é a coerência, então parece realmente que você pode multiplicar infinitamente o número de sistemas que preenche esse requisito da coerência. E aí nós não teríamos um critério, uma maneira de decidir qual deles adotar se todos eles forem coerentes do ponto de vista interno. Mas eu acho interessante nesse ponto nós fazermos aqui uma interrupção na exposição desse artigo e pegarmos alguns elementos da época em que o próprio Bonjour defendia o coerentismo, só para mostrarmos por que as coisas não são assim tão simples, porque não é tão fácil inventarmos um outro sistema coerente ou simplesmente multiplicarmos os sistemas coerentes que existem. Então vejamos. No caso, eu vou me basear então no texto Os Elementos do Coerentismo, que é um capítulo do livro A Estrutura do Conhecimento Empírico, que o Bonjour publicou em 85. Nesse livro, o Bonjour mesmo nos dizia para não confundirmos coerência
coerência com mera consistência, a ausência de contradição lógica. Esse primeiro ponto é fundamental porque o que torna aparentemente tão fácil multiplicar sistemas coerentes é pensarmos que basta que o sistema não tenha contradições para que ele seja coerente. Quer dizer, talvez não seja fácil nem mesmo inventarmos sistemas completos de crença sem qualquer tipo de contradição. Eu não penso que isso seja na prática assim tão factível, que você realmente consiga criar sistemas inteiros sem cair em contradição. Quer dizer, um sistema completo em que todas as suas partes sejam logicamente consistentes entre si. Isso já pode parecer mais difícil na prática do que a gente está colocando aqui a partir da crítica do Bonjour. Mas seja lá como for, o coerentismo requer mais do que isso. Não basta a simples ausência de contradição. E por isso o meu ponto de que realmente não é simples criar sistemas coerentes. Não é uma coisa tão fácil como está aparecendo aqui nesse artigo posterior do Bonjour, tá? Então, o que é preciso além da ausência de contradição? O Bonjour dizia em 85 que é preciso que haja relações de inferências mútuas, quer dizer, relações inferenciais mútuas. Então, não basta que uma proposição não seja contraditória à outra. Também é preciso que diferentes proposições que fazem parte desse sistema impliquem umas às outras. Quer dizer, elas devem realmente servir como premissas em argumentos favoráveis à verdade umas das outras. E por aí você já vê que não é simples então que isso aconteça. Isso nos remete, inclusive, ao ideal da ciência unificada. O que significa ideal da ciência unificada? A ideia de que as diferentes áreas da ciência, as diferentes ciências, podem estar numa relação de fundamentação. Por exemplo, você teria a química repousando sobre a física então estudando a estrutura elementar da matéria e descobrindo aí princípios que serviriam de fundamento para uma ciência como a química. A química, por sua vez, descobriria certas leis fundamentais para a ciência biológica. A partir do momento, então, que construímos sobre essas bases uma biologia, as ciências humanas e sociais, por sua vez, também usariam premissas extraídas do estrato anterior, que seria exatamente a biologia. Então, na verdade, a ciência seria composta de leis que serviriam umas para as outras. O que ocorreria, então, é que leis e termos de uma disciplina seriam redutíveis a leis e termos de alguma disciplina mais básica. Quer dizer, nenhuma ciência seria isolada. Então, se você pensar que hoje em dia é difícil até termos uma teoria unificada da física, quer dizer, uma teoria física capaz de explicar todas as forças fundamentais, capaz de unificar, por exemplo, a teoria da relatividade de Einstein com a mecânica quântica, então você imagine como seria difícil unificar toda a ciência. Então, se esse ideal faz parte do coerentismo, não pode ser verdade que seja tão fácil assim multiplicarmos os sistemas coerentistas a tal ponto de nós não conseguirmos decidir
qual deles é o verdadeiro, já que cada um desses sistemas teria a mesma coerência interna, o mesmo grau de coerência interna. Certamente, então, essa crítica é menos plausível do que ela parece à primeira vista. Seguindo um pouquinho adiante, nós temos que as relações de explanação são um ingrediente central da coerência. Essa sentença está entre colchetes, porque ela é uma paráfrase daquele texto mais antigo da época em que Bonjour ainda era um coerentista. Então aqui nós estamos dando seguimento ao argumento antigo do Bonjour, seu argumento favorável ao coerentismo, em que ele dizia então que você precisa que a relação entre as proposições que formam o sistema coerente seja uma relação de explanação. O que é uma explanação? Fatos particulares são explanados se você apela a outros fatos, a certas circunstâncias de aplicação no caso, e a leis gerais, e então você consegue deduzir de uma lei geral e das circunstâncias particulares uma declaração do fato explanado. Quer dizer, o fato decorre de uma lei geral somada às circunstâncias particulares. Isso é que é explanar um fato, dar uma explanação do fato. E você precisa que existam essas relações de explanação dentro de um sistema coerente, tá? Então, além do ideal da ciência unificada, você também precisa deste tipo de relação em particular entre as proposições. Passando um pouquinho adiante no argumento antigo de Bonjour, nós também temos que o objetivo básico da explanação científica é exibir eventos de tipos variados como manifestações de um número relativamente pequeno de princípios explanatórios básicos. Então, voltando ao ideal da ciência unificada, no caso, as leis mais gerais, as leis mais fundamentais estariam localizadas, por exemplo, na física, né? No estudo da estrutura da matéria dentro da física. A partir, então, dessas leis, você teria as suas especificações nas demais ciências, quer dizer, como essas leis se desdobram, como essas leis podem ser pensadas de forma mais concreta e menos fundamental, de forma derivada, em outras ciências que não a física. Então, na verdade, você construiria aqui um edifício do conhecimento em que você iria afunilando, né? Como numa pirâmide invertida, você afunilaria uma multiplicidade de leis em busca de um número cada vez menor de princípios capazes de dar uma explicação para essas leis, né? Quanto menor o número de leis, então, necessário no fundamento desse sistema, mais coerente é o sistema, né? Por isso, o sistema, repito, tem esse ideal geral de unificação. Isso nos remete, por exemplo, a um modo como Kant também pensava a teoria científica, tá? Sempre essa necessidade de reduzir a multiplicidade de leis científicas ao menor número possível de princípios, compondo assim a própria noção de um sistema, tá? Então existem elementos coerentistas em outros filósofos que não são necessariamente coerentistas, como é o caso do Kant, que também tinha esse ideal de unificação, que está presente, por exemplo, não só no final da crítica da razão pura, mas também na própria crítica da faculdade do juízo, né? Na verdade, a alma da crítica da faculdade do juízo do Kant, a terceira das críticas de Kant, é exatamente nos remeter à explicação desse ideal de sistematização do
conhecimento. Na crítica da razão pura, esse ideal pertence à própria razão, né? Seria típico da razão humana procurar um princípio capaz de explicar todos os fatos, né, de uma forma última. Então, aqui no Kant você vê isso de uma forma mais fundacionalista, e esse ideal também pertence ao coerentismo. Então, o que eu quero dizer com isso é que não é necessário que o ideal de unificação seja apenas um ideal coerentista, tá? Os fundacionalistas também têm essa tendência à unificação. A grande diferença é que no fundacionalista isso é pensado, a justificação é pensada de uma maneira muito mais linear, quer dizer, a base do sistema é dotada de uma autoevidência e de uma capacidade de justificação das demais crenças de uma maneira inferencial, ao passo que no coerentismo, a própria unificação, uma vez satisfeita, ou seja, uma vez que o ideal de unificação está satisfeito em um sistema, é o pertencimento ao sistema de uma maneira holística que torna justificável uma determinada crença. Então, a crença se justifica a partir do momento que ela pode ser localizada dentro de um sistema que atende a esse ideal de unificação, que é um ideal justamente porque na prática não se consegue realizar essa unificação perfeita. Por isso que me parece tão pouco plausível que se critique o coerentismo tendo em vista essa suposta possibilidade de multiplicação de sistemas coerentes, uma vez que a coerência seja entendida dessa forma. Você pode até dizer que isso é logicamente possível, mas como isso não se realiza na prática, então o problema não se apresentará de fato, né? Você não estará em face de dois sistemas igualmente satisfazendo o ideal da unificação de tal maneira que você não conseguirá escolher entre ambos. Essa crítica é só, no final das contas, um exercício de imaginação contra o coerentismo. Na sequência, ainda continuando a exposição do antigo texto favorável ao coerentismo de Laurence Bonjour, nós temos então que quanto menor o número de anomalias que um sistema contiver, mais coerente será esse sistema. O que é então uma anomalia? É um fato ou evento, especialmente então os que envolvem algum padrão coerente, que se alega existir por uma ou mais crenças do sistema, mas que é incapaz de ser explicado por apelo às outras crenças do sistema. Em outras palavras, a anomalia é exatamente uma quebra de coerência. Então, existem algumas crenças, algumas regiões, né? Algumas crenças localizadas no sistema que te fazem ter que aceitar uma determinada crença como verdadeira, quer dizer, a anomalia, então, de fato, tem que ser aceita, ela tem que ser incluída no sistema em virtude de certas regiões do sistema exigirem isso. Por exemplo, uma determinada observação não pode ser simplesmente rejeitada, uma vez que você aceite certos protocolos para a realização de experimentos, uma vez que você aceite certas leis ópticas, por exemplo, como sendo leis válidas. Você não pode simplesmente tratar então uma certa observação como uma alucinação, se isso iria contra toda a possibilidade do sistema explicar o que é uma alucinação de fato, o que é uma ilusão de fato. Então, resumindo, se o sistema caracteriza uma alucinação, uma ilusão de uma certa maneira que não se
encaixa na situação faz com que você não possa aplicar isso à observação que foi feita, você precisa, de acordo com o sistema, aceitar essa observação como válida, como um fato. Por outro lado, ela entrará em choque com outras leis do sistema. De acordo então com essa observação, outras leis do sistema teriam que ser rejeitadas, justamente porque não existe explanação possível para esse fato. Este fato, nas circunstâncias dadas, não poderia ser deduzido de leis gerais da ciência dentro desse sistema coerente. Por isso é que ele é uma anomalia, um fato que não pode simplesmente ser descartado. O descarte seria arbitrário segundo o sistema e, ao mesmo tempo, o fato não pode ser explanado de acordo com o sistema. Então, se você tem uma multiplicação de anomalias, você está afetando drasticamente a coerência do sistema. Um sistema perfeitamente coerente seria um sistema sem anomalias. E é claro que tal coisa não existe na prática. Então, nós voltamos ao ponto de que não há por que recearmos a multiplicação indevida de sistemas coerentes, já que não é nada fácil na prática, realizarmos o ideal da ciência unificada e expurgarmos da ciência qualquer tipo de anomalia. Não corremos esse risco. Por fim, eu encerro a aula de hoje com esta última observação do antigo texto de Bonjour, em que ele nos dizia que essa coerência, afetada pela presença de uma anomalia, pode vir a ser aprimorada por mudanças conceituais. Claro que as anomalias ocorrem no nível observacional. Porém, você pode resolver a anomalia com um novo sistema de conceitos teóricos que torne disponível uma explanação. Naturalmente, isso não significa que seja simples, que você possa tirar da cartola um novo sistema de conceitos teóricos. Isso nós temos no decorrer da história da ciência. Toda vez que um paradigma entra em crise, como explicava o Thomas Kuhn, né, e você tem uma revolução científica. Revoluções científicas não são nada triviais, inclusive por razões práticas. Existem programas de pesquisa estruturados a partir de certos paradigmas. Equipamentos, laboratórios são montados a partir de certos paradigmas. Existem mesmo razões econômicas, razões mais mundanas, digamos assim, para que revoluções científicas não ocorram a todo momento. Elas certamente não ocorrerão só porque surgiu uma certa anomalia na ciência vigente, no paradigma vigente, né? Então, esta maneira típica de lidarmos com as anomalias não é algo que esteja disponível trivialmente, nos fazendo recear o perigo de multiplicarmos os sistemas coerentes, tá? Então, essas são algumas observações que eu gostaria de trazer do antigo Bonjour para contrapormos a esse certo ranço do Bonjour fundacionalista contra o coerentismo, né? No próximo vídeo eu darei sequência à exposição do texto Pró-fundacionalismo de Bonjour. Nós veremos que Bonjour, inclusive, faz menção a algum dos pontos que eu introduzi na aula de hoje. Claro que, como são pontos desenvolvidos por ele mesmo, ele não poderia ignorá-los por completo no seu novo argumento, no seu novo eu, né, na sua conversão ao fundacionalismo. Mas ele dá muito menos peso, naturalmente, muito menos importância a esses argumentos no seu texto Pró-fundacionalismo, por esse motivo que eu quis
remetê-los a essa obra Pró-Coerentismo, para que nós tenhamos uma visão mais equilibrada sobre o assunto, sobre o debate entre essas duas correntes epistemológicas. Então eu me despeço por aqui e na sequência nós teremos então a continuidade da exposição do artigo de Bonjour sobre a dialética entre o fundacionalismo e o coerentismo. Até a terceira parte, então, obrigada por terem assistido essa aula.